Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos mais uma vez juntos na presença do Senhor. E hoje com o capítulo número 8 de Apocalipse. Quando pegamos o capítulo 8, nós vemos que aqui começa simplesmente o sétimo selo. E cada uma das trombetas são tocadas. Para que você não se perca na linha do tempo, nós estamos exatamente neste ponto em escuro aqui da nossa linha do tempo. Já vimos que Deus resolve se revelar por todo o Velho Testamento e aí envia Cristo, o auge da revelação, desejando nos fazer discernir todos os fatos futuros. Em primeiro lugar, o Senhor nos faz entender no capítulo 2 e 3 o futuro no tocante à igreja. A igreja é arrebatada e imediatamente começa o terceiro grande período na linha do tempo futuro que nós chamamos de tribulação. Obviamente, por fim, virá o último período chamado milênio e aí aquilo que é denominado de eternidade. Nós estamos então exatamente aqui, estudando o período da grande tribulação e o que antecede a grande tribulação é o arrebatamento da igreja encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Quando termina a grande tribulação? Quando terminar as bodas do Cordeiro. E aí, obviamente, o Senhor retorna, aí sim, a segunda vinda, e ocorrerá o grande evento chamado Armagedon. E aí começa, obviamente, o milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossas atenções estão para a grande tribulação. Amados irmãos, esse período é dividido em dois períodos de 3 anos e meio. Uma primeira parte e depois uma segunda parte estão destinados segundo toda a profecia bíblica. E nós estamos de olho na primeira parte. E agora chegou, após o sexto selo, o momento de abrir o sétimo selo, e a palavra de Deus diz exatamente assim. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, olhe que interessante. O céu que é local de alegria, regozijo, cânticos, adoração. Todos aqueles que no céu estavam, ao contemplar o que estava chegando com o sétimo selo, estarrecidos, se calaram por um período de quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então o sétimo selo é literalmente o toque de cada uma destas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. A cena é, por demais, realmente difícil, pesada. Não havia outra coisa a não ser ficar em silêncio, estarrecido com o que estava vindo. Você tem diante do glorioso trono de Deus Pai um altar com incensário de ouro. E
Esse incensário constituído de todas as orações dos santos. Esse incensário, dele simplesmente sobe fumaça. E lá dentro a oração dos santos. Só que, de um momento para outro, a Bíblia diz que se enche de fogo o altar e simplesmente se derrama todo o incensário sobre a terra, significando que grande juízo está por vir. Aí vem trovões, vem relâmpagos, vem terremotos. A cena não é boa. E cada um dos anjos pega uma trombeta, e cada uma destas trombetas, ao serem tocadas, trarão à terra os juízos previstos no capítulo 8 e no capítulo 9. Vê depois comigo um a um desses fatos. Saímos então de todos os 6 primeiros selos e agora aberto é o último selo. O primeiro, você se lembra? O anticristo. O segundo, o cavalo da guerra. O terceiro, o cavalo do descalabro econômico. O quarto, o cavalo da morte, que traz a reboque somente o inferno. O quinto, simplesmente a visão de todos os grandes mártires que morrerão durante toda a grande tribulação. E o sexto, simplesmente, dolorosamente, a terra começando a gemer e os grandes primeiros sinais da ira de Deus. Agora vem o sétimo, que são 7 trombetas. Então, o sétimo selo serão as 7 trombetas tocadas. E cada uma delas tem um significado muito especial. Continuemos então o texto. Olhe que fantástico. Na primeira trombeta, segundo o versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançadas na terra. Você pode imaginar isso? E foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. Eu paro e penso numa cena como essa, e aqui está se referindo a saraiva e fogo misturado com sangue, meus irmãos. Saraiva é o que mesmo, pastor? Granizo. Tu já imaginou caindo do céu pedras de granizo misturado com fogo e ainda com sangue? E simplesmente, além de aparecer tudo isso no céu, isso caindo na terra, e isso simplesmente destruindo a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Quando isso acontecer, irmãos, toda a humanidade saberá que é a ira do Cordeiro. E saberá por uma razão extremamente simples. Não que a igreja estará aqui anunciando, olha a ira do Cordeiro, mas os 120 mil que foram selados e que não serão atingidos por esses fenômenos porque tem proteção especial de Deus, anunciarão o evangelho e anunciarão o evangelho do reino e anunciarão que isso virá, anunciarão de forma muito grave a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Quando eu penso nisso, eu me lembro de Êxodo, capítulo 9, versículo 13 a 35. Depois leia em casa, Êxodo 9, 13 a 35, quando Moisés, ao erguer sua vara em direção ao céu, Deus simplesmente enviou granizo misturado com relâmpago, com trovões, e foi a pior tempestade na história do Egito. Êxodo 9, 18. E que destruiu toda a vegetação. Toda a vegetação. É interessante, né? Interessante como o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso faz.
Parece que Deus está avisando, olha, assim como eu visitei a maldade na antiguidade, eu estou visitando de novo a maldade nos últimos dias. Mas pastor, por que logo granizo misturado com fogo e com sangue? Como é que isso pode acontecer? Um evento como esse, com uma catástrofe tão grande que ele trará, e olha que não destruirá tudo como foi no Egito, vai destruir só a terça parte. Terça parte da terra, terça parte das árvores e terça parte de toda a erva verde. E o que eu acho interessante é que simplesmente um evento como esse vem de forma tão inesperada e tão terrível que os homens olharão para o céu e dirão: é a ira do Cordeiro. E isso é muito claro porque desde o sexto selo ele já tem consciência absoluta de que o Cordeiro está irado e que vai tratar com eles. E o que é interessante é que o anticristo não pode fazer nada em relação a isso. Absolutamente nada. Deve ser desesperador, né? Deve ser desesperador. Mas aqui Deus está dando provas do seu poder e da sua autoridade. Sabe, irmãos, quando a gente pensa exatamente nisso, e olhando para o passado, esta foi a 7ª praga no Egito, que acaba ferindo toda a vegetação com granizo. Granizo. Só que aqui não é só granizo. Aqui é granizo com fogo. E pior, é granizo com fogo misturado com sangue. É para ninguém ter dúvida de que o Cordeiro está irado. Eu paro e penso nas consequências disso, né? Se hoje a população mundial atinge simplesmente um número muito grande de pessoas, é óbvio que nessa época você destruir um terço da terra, um terço das árvores, um terço da relva, é você trazer um problema econômico muito grande, porque vai faltar comida, vai começar a faltar comida. E para você ter uma certa dimensão do que eu estou falando, você se lembra das últimas reportagens ali na Austrália? Creio que a Austrália, quando a maioria de nós viu resultados de terríveis queimadas florestais, os irmãos em Cristo na Austrália pedindo inclusive até oração. Irmãos, é terrível. Eu estava olhando e até o solo fica chamuscado, a vegetação é destruída. Você já imaginou o que vai ser isso aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos nos céus. E quando isso acontecer, aí é que a voz dos 120, 144 mil vai gritar mais ainda e muita gente começará a aceitar o Senhor Jesus e lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro e muita gente começa a simplesmente se entregar a Cristo. Mas vem o segundo. A segunda trombeta é, segundo o versículo 8 e 9, o seguinte: o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, e tornou sangue a terça parte do mar. O que eu creio que seja? É como está aqui na figura. Eu creio que é um grande meteoro que vem, porque que história é essa de um grande monte lançado no mar ardendo em fogo? Como é que um monte é lançado no mar ardendo em fogo? É óbvio, isso aqui é um grande meteoro que vai atingir a Terra. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Então, para mim, é como está aqui. Realmente, um grande terremoto vem. Terremoto não, perdão. Um grande asteroide vem e é lançado.
e é lançada e simplesmente se arrebenta tudo, 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 tudo. É terrível. O mar, uma terça parte se transforma em sangue. A vida marinha vai para o espaço e sabe o que é navio simplesmente ser atingido e arrebentado? Irmãos, não é brincadeira. Quando você olha para essa segunda trombeta que destrói um terço das águas oceânicas, e isso me faz lembrar a primeira praga do Egito, que está lá em Êxodo 7, 14 a 21, na qual Moisés feriu as águas do Nilo com sua vara, e Deus transformou as águas em o quê? Sangue. Só que aqui o paralelo que ocorre em Apocalipse tem dimensões muito grandes. Porque lá só foi o Nilo, meu amigo. Aqui é um terço exato de todas as águas oceânicas. Irmãos, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Em Apocalipse, as dimensões são aterrorizantes. Aterrorizantes. Então, um meteoro é lançado. E simplesmente há um problema muito sério com a destruição não só das criaturas viventes, mas também de grande parte das embarcações e navios existentes. E tudo bem, é uma interpretação minha. Deus pode fazer isso de outra forma, sem lançar meteoro nenhum, mas as consequências virão. Algo muito grande vai acontecer. E quando este, entre aspas, montes em chama cair no mar, os resultados serão devastadores. Devastadores. Você já imaginou o que é, numa época como essa, depender diretamente do comércio marítimo, irmãos? Da produção de comida marítima, de vida marítima, de pescados marítimos, de navios marítimos. Meu Deus do céu, quem depende de navios e tem um terço das embarcações indo embora, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, nesse momento, as 144 mil testemunhas se levantarão e dirão: nós avisamos. E o anticristo revoltadíssimo, desesperado, louco da vida, sem poder fazer nada com esses 144 mil homens. Nem o falso profeta, nem o diabo, porque eles estão selados para esse momento. E nós lá de cima, observando todos esses fatos, irmãos, nós vamos ver. Eu estou lhe falando, nós vamos ver tudo isso lá de cima. E talvez muitos de nós se lembrem deste dia em que o estudo foi proposto e foi realizado. Aí vem a terceira trombeta. A terceira, essa é descomunal. Porque o versículo 10 e 11 diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. Ou seja, primeiro cai um monte fumegando em cima dos oceanos. Aqui o problema é mais sério ainda, porque aqui essa estrela cai e essa estrela acaba com um terço da água potável, irmãos. Da água potável, porque aqui está caindo em cima de rios, em cima de fontes de água. E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. Ou seja, se tornou como em sangue. Irmãos,
me lembra de novo a questão do rio Nilo e de Moisés simplesmente transformando aquilo tudo em sangue. Só que aqui as proporções são terríveis. Pensa comigo, a estrela que cai sobre um terço dos rios e das fontes de água, meu Deus do céu, ela acaba com a vida potável, com a água potável, que já é difícil de ter hoje, já imaginou lá na frente. E vai embora a fonte de vida, meus irmãos. Fonte de vida. Você acha porque tem uma briga enorme, avassaladora lá no Oriente Médio. Você acha que é por causa de petróleo? Não, é por causa de água. Ninguém bebe petróleo, não. Todo mundo bebe água. E já imaginou isso aqui, as proporções disso? E doloroso é o anticristo olhando para isso, como governante mundial, tentando resolver toda essa situação, e 144 mil espalhados na terra dizendo: é a ira do Cordeiro. É a ira do Cordeiro. Quem está no trono não é o Cordeiro, é a ira do Cordeiro. Se arrependam, se arrependam. E você acha que esses homens não vão trazer os textos lá do Êxodo para dizer: ele está fazendo de novo, ele está fazendo de novo. Eu acho interessante, e aí obviamente muita gente vai crer, muita gente vai morrer durante esse período da grande tribulação, e obviamente nós vamos ver aqui a misericórdia de Deus atuando na salvação de pessoas. A estrela que cai tem um nome interessante, chamado Absinto. E Absinto, para quem não sabe, é um pequeno arbusto de sabor muito amargo que existe ali no querido Oriente Médio, né? E ele se torna inclusive símbolo de tristeza amarga. Quando você pega Provérbios capítulo 5 e 4, ele é tão conhecido que Provérbios 5 e 4 diz que a vida pode se tornar amarga como o absinto. Eu estou falando vida em termos gerais, tá certo? Mas é para que você conheça. Quando você pega, inclusive, Deuteronômio 29 e 18, diz que esse arbustozinho, além de amargo, ele ainda era uma raizinha muito venenosa, mas muito venenosa. Então o juízo de Deus vem exatamente para isso. Precisam de água? Ótimo. Então vão beber água amarga e envenenada. Pode ficar tranquilo. Vai beber água amarga e envenenada. Depois leia Jeremias 9,15, Jeremias 23:15, Lamentações 3:15 e 19. E eu imagino os problemas que isto vai gerar. Mas sabe, irmãos, tem gente que não escuta no momento da graça, não quer escutar no momento da graça, então agora vê se escuta pelo menos no momento da grande tribulação. É por isso que eu te digo, firme com Cristo no momento da graça, se abraçando com a graça, vivendo de acordo com a graça, porque a grande tribulação não é boa coisa. E a quarta e última trombeta, e com ela nós terminamos o capítulo 8, porque a quinta, sexta e sétimas trombetas são a partir do capítulo 9. A quarta e última trombeta, ela é muito interessante. Versículo 12 diz: e o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Meu Deus do céu! Se do sol vem toda a viabilidade de vida na própria Terra, você já imaginou o que é a terça parte do Sol simplesmente não dar sua luz? E a terça parte da Lua,
Nós dependemos da lua para absolutamente quase tudo. Dela vem marés, dela vem ciclos, e sol e lua nos trazem dia e noite. Você já imaginou que loucura vai ser isso aqui, as consequências? E a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. E, semelhantemente, a da noite. Eu acho muito interessante, antes de termos a internet, alguns grandes exegetas diziam que a quarta trombeta era para que toda a humanidade visse e entendesse, obviamente, que a ira do Cordeiro estava sendo derramada. Por quê? Porque na primeira, na segunda e na terceira trombeta não se atingiria todo mundo, mas somente uma terça parte. E aí muita gente passaria incólume sem saber da primeira, da segunda e da terceira trombeta. E aí, com a quarta trombeta, sol todo mundo vê, lua todo mundo vê, estrelas todo mundo vê, ninguém passaria incólume, ou seja, todo mundo saberia que algo muito estranho estava acontecendo, e as 144 mil testemunhas anunciando, é a ira do Cordeiro, é a ira do Cordeiro. Engraçado, eu também pensava assim, até que surgiu a internet, o Google, o smartphone e todo o sistema de comunicação, irmãos, estará amplamente evoluído na época da Grande Tribulação. Então, esta interpretação hoje perdeu um pouquinho de sentido, por quê? Porque desde a primeira trombeta tudo vai ser anunciado. Irmãos, quando simplesmente 1/3 dos oceanos se tornar em sangue, depois 1/3 dos rios, das fontes, isso vai virar notícia rápida em todo mundo, todo mundo. E o mundo vai começar a tremer diante da ira do Cordeiro. E o mundo vai ficar aterrorizado com a quarta trombeta. Quando o mundo notar que 1/3 do Sol não tem o vigor que tinha, e as consequências disso começarem nas questões de viabilidade de vida, vida terrestre, vida marinha, vida no campo, produção, porque isso aqui vai trazer consequências, tá? Problemas com a Lua, meu Deus do céu, enchentes, ciclos incorretos, o mundo vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vem as 144 mil e anunciam, é a ira do Cordeiro, se convertam, é a ira do Cordeiro. Então, é fantástico. É fantástico. Aqui é para ninguém ficar sem saber o que está acontecendo. E olha que quando você olha para esse juízo, você vê que é mais ou menos aquilo que está lá na 9ª praga do Egito. Leia depois em casa Êxodo 10, 21 a 23. Lá, Moisés estendeu sua mão e o Senhor enviou trevas que cobriram o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão absoluta que ninguém podia sair de um lugar para o outro. Aqui, o sol não perde toda a sua luz. Aqui Deus fere novamente. Só que 1/3 da luz vai embora para sempre, amigo. A lua, para sempre. E isso é muito mais aterrorizante, isso é muito mais problemático. A ferida nos corpos celestes trará por consequência problemas sérios no dia a dia, e os grandes evangelistas da grande tribulação encontrarão espaço para poder pregar o evangelho de forma maravilhosa. Amados, Deus não brinca e de Deus não se zomba. Só que o último versículo desse capítulo diz assim: e olhei, e ouvi uma águia. Algumas Bíblias falam águias, outras falam anjo, que voando no meio do céu, quer dizer, além de tudo que está acontecendo,
além das 144 mil testemunhas dizendo, é a ira do Cordeiro, ainda me aparece um anjo que todo mundo vai ver e vai saber, e dizia com grande voz, ai, ai de vocês que estão na terra. Tremei por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Sabe o que o anjo disse? Fica tranquilo que pode piorar e vai piorar. Você já imaginou isso aqui na Terra? Você já imaginou isso acontecendo? Sabe, ainda bem, irmãos, que Paulo diz que Deus nos livrará da ira vindoura. E é por isso que a gente vai estar com Cristo nos céus e seremos arrebatados. Firme com Cristo. Amanhã trabalharemos o capítulo número 9 e veremos as últimas 3 trombetas. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Aqui quem vos falou foi Pastor Gedeon Júnior. Eu agradeço o carinho da sua audiência e agradeço o amor imenso com que nossa pastora presidente nos está conduzindo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor. Até amanhã.